Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo do canal Família Conectada e hoje eu tô aqui com ela, Rita Lizauskas. Tudo bem, Rita? Tudo bem, Gi, obrigada pelo convite de estar aqui com você. Muito legal, a Rita tá lançando o livro Mãe Sem Manual. A Rita que é uma mãe que padece na internet e que não tem manual, é isso, né, Rita? É porque assim, Gi, a gente que é mãe, a gente sabe que quando a gente está esperando o filho e às vezes não tem quem tenha um filho perto, né? Eu, por exemplo, minha mãe já era falecida, minha irmã não tinha filhos, então a minha sogra também, então eu não tinha quem me ajudasse, né? Então, e a gente sempre tem aquela impressão de que existe uma coisa a ser feita, né? Que você precisa atingir aquele objetivo, um padrão, tem a maternidade perfeita, e se você não conseguir seguir aquilo que todo mundo fala pra você que é o certo, você não é uma mãe legal. Entendeu? Então, quando eu comecei a escrever no blog do Estadão, era essa ideia que eu tinha de mostrar para as mulheres que não existe um caminho só, existem vários, existe o meu, o seu, né? Claro que existem coisas que são as melhores para uma criança, a gente sabe, a amamentação, o parto normal é melhor para a mulher, mas às vezes a gente não consegue, né? Então, eu quis escrever esse Mãe Sem Manual para mostrar que existem vários jeitos, né? E que a gente sempre faz esperando que estejamos fazendo o melhor para os nossos filhos, né? E você é jornalista, apresentadora, já acompanha a sua carreira já há bastante tempo. E que momento, lógico que foi com o nascimento do Samuca, né? Mas em que momento você falou, peraí, é sobre maternidade que eu vou falar? Porque tem muitas jornalistas que são mães e nunca falaram sobre esse assunto. Que momento você falou assim, posso falar sobre isso? Então, foi uma coisa assim, meio acidental. Quando meu filho nasceu em 2010, eu entrei no Facebook uns meses depois e comecei a escrever as coisas que eu sentia, mas assim, sem esperar que alguém estivesse lendo. Eu escrevia dividindo com os meus amigos, né? E sempre com viés engraçado. Eu sempre quis rir das minhas próprias falhas, das coisas que aconteciam que não eram dentro do script. E um colega meu, na época eu trabalhava no Jornal da Band, e ele falou, você tem que escrever um blog com essas coisas que você escreve no Facebook. E foi até ele que deu o nome. Seu blog vai chamar Ser Mãe Aparecendo na Internet. Foi o Fábio Panunzio, do Jornal da Band, que deu esse nome. Eu falei, tá bom, daí abri um blog, né, super fácil, qualquer pessoa pode entrar ali no WordPress e ter um blog, e comecei a escrever e acho que as amigas começaram a compartilhar. E logo meu blog foi para o portal da Trip TPM, né? E depois migrou para o Estadão. Então, assim, foi uma coisa, não, vou escrever sobre maternidade. Eu comecei a escrever, como eu gosto de escrever, como um desabafo, né? E daí esses colegas começaram a falar, não, você tem que escrever para mais gente ler. E daí foi esse caminho que o blog foi seguindo. Agora, o seu blog, as suas colunas eu acompanho também. E elas não são politicamente corretas, né? A última que eu adorei foi falando sobre as festinhas do Dia das Mães, né? Porque eu fui numa festinha do Dia das Mães no meio da semana e, para ser bem sincera, eu fiquei preocupada. Mais preocupada, eu consegui sair do meu trabalho e tal, mas e as mães que não conseguem? Aí você quebra paradigmas, né? Então, eu escrevi sobre isso, eu nem imaginei que fosse ter a repercussão que teve. Teve uma repercussão gigantesca. Positiva ou negativa? Positiva, negativa, mas assim, foi uma coisa que teve um alcance muito grande. Então, foi bom que esse debate foi feito, né? Sim. A gente colocou o dedo nessa ferida. Porque uma mãe, amiga minha, fez um post no Facebook falando, eu recebi o convite da festa de Dia das Mães do meu filho. Ela falou, eu vou poder ir, mas eu fico muito sentida com as mães que não podem ir. Foi essa sensação, né? E tinha uma criança na escola que tinha perdido a mãe. E ela falava assim, eu abriria a mão dessa festa por essa criança. Entendeu? E daí, quando eu vi esse post, era na semana do Dia das Mães, me deu um insight, eu falei, eu vou escrever, porque eu lembrava na escola do meu filho, na minha escola, de uma amiga que não tinha o pai, no caso, a festinha do Dia dos Pais, e de uma mãe da escola do meu filho que tinha morrido num acidente. Entendeu? Então eu escrevia falando assim, gente, a gente precisa acabar com isso. A gente tem que fazer a festa da família, porque existem crianças que são criadas sem pai, sem mãe, pelas avós. Às vezes o pai não participa porque não quer, às vezes a criança perde por causa de doença. Então a gente tem que falar sobre isso. E a gente tem um outro contexto que são as famílias formadas por uma mãe ou duas mães, dois pais, né, dos casais homoafetivos, né? Então eu achei que a gente devia falar sobre isso e que nós, adultos, podemos abrir mão disso e comemorar na casa da gente, sem transformar isso num evento social que faz com que crianças que têm assim, pouco repertório para lidar com uma perda ou para lidar com uma coisa
que é tão doída, às vezes a gente que é adulto, né? Eu, por exemplo, não tenho minha mãe, o Dia das Mães era muito doído depois que minha mãe morreu. Imagina para uma criança que tenha que perceber tudo isso acontecendo e incorporar essa informação, não se sentir menor do lado dos outros, né? Então, assim, eu descobri nessa coisa de escrever sobre maternidade um lugar de luta mesmo, entendeu? Um lugar de lutar por um mundo melhor. A maternidade, para mim, não é só um lugar, fofinho, que eu vou falar do meu filho. Mas, exatamente, eu gosto de falar dessas questões sociais, entendeu? Que envolvem a maternidade. E o Dia das Mães foi uma oportunidade muito legal de eu falar sobre essa coisa da festa da família, que eu acho que deveria substituir a festa do Dia das Mães, do país ser num fim de semana, né? Sim, por favor, para que todos sim. possam participar, porque já que é aberto, pode ir uma mãe, um pai, uma avó, um vô, entendeu? Uma celebração das pessoas que cuidam dessa criança. E você precisa de muita gente para cuidar de uma criança, não só de uma mãe, não só de um pai, né? E você tinha o blog, em que momento que surgiu o livro? Então, o livro nasceu sob demanda, ainda bem, né? A editora Belas Letras me contactou por causa do blog, a gente assinou e eu tinha uma data para entregar. Porque senão a gente com filho pequeno não consegue, né? Sim, sim. Então nasceu dessa coisa de um livro, eles queriam um livro engraçado, crônicas, que desmistificasse essa história da maternidade perfeita. Mas daí eu, como jornalista, falei, olha, eu quero fazer, mas eu quero passar informação. Né? Então eu contei com a ajuda de obstetras, com a ajuda de uma psicanalista muito legal para falar de depressão pós-parto, de baby blues. Eu queria que a mãe, principalmente de primeira viagem, lesse esse livro, se sentisse acolhida, né? Mostrando que, olha, não é só felicidade, essa maternidade perfeitinha da propaganda de shampoo, ela não existe. É muito legal? Claro que é muito legal, mas tem muito perrengue. E eu acho que as mães precisam saber disso. Então, além de falar várias coisas em primeira pessoa, coisas que aconteceram comigo, coisas que aconteceram com amigas minhas, para mostrar que não é o meu jeito, que é o certo, né? Que é essa ideia, mostrar que existem vários jeitos de se criar uma criança, mas também passar informação. Para as mulheres saberem que uma coisa muito importante que eu falo no livro é que, assim, 80% das grávidas depois de dar à luz passam pelo baby blues. Então são 8 em cada 10 mulheres que se sentem tristes depois que o bebê nasce. Então, assim, se as mulheres não ficarem sabendo disso, elas vão achar que é só com ela. E é engraçado quando você fala, né? Eu era a melhor mãe do mundo até meu filho nascer. Então você brinca muito com isso. Eu não ia falar, mas eu vou falar. Exatamente, porque assim, quando a gente não é mãe, mas a gente almeja, né? A gente tem... É uma coisa instintiva, de você olhar e falar, aquela criança está com chupeta, eu quando for mãe, meu filho nunca vai chupar chupeta. Imagina, entendeu? Ou, quando eu tiver meu filho, ele nunca vai se jogar no chão do mercado. Nunca é muito tempo, né? Então, por isso que eu brinco com esse título do livro, Eu Era Uma Ótima Mãe Até Que Meu Filho Nasceu, porque quando o filho da gente nasce, a realidade é outra, entendeu? Eu dou até um exemplo no livro da história da chupeta. Eu falei, meu filho não vai chupar chupeta. Meu marido concordou. Não, nosso filho não vai chupar chupeta. Só que numa madrugada de muito rock and roll lá em casa, eu lembrei que uma amiga minha tinha mandado dos Estados Unidos uma chupeta linda, gravada com o nome do meu filho. E eu guardei no fundo do guarda-roupa para fazer para fazer um enfeitinho. Ela não sabia, eu agradeci e guardei. Falei, vou fazer um enfeitinho. Eu ia fazer uma coisinha para pendurar no pescoço de um ursinho de pelúcia e guardei no fundo do guarda-roupa. Nessa madrugada de rock and roll, e que só quem é mãe e pai sabe que como é cansativa essa coisa da criança acordar de madrugada chorando e nada consolar. Eu lembro que eu falei assim, meu Deus, a chupeta. E o meu marido olhou e com uma cara de... Mas a gente não tinha combinado que não ia dar chupeta. Mas ao mesmo tempo ele já sentiu esperança. Ele já sentiu esperança de voltar a dormir. E daí eu dei a chupeta pro meu filho, entendeu? No dia seguinte eu tava com uma ressaca moral gigante. Entendeu? Mas a gente muda a rota, entendeu? Porque de repente o teu filho é calmo, o meu não é. De repente uma coisa que você planejou, você vai ter que mudar a rota. Eu falo até no livro que é que nem o Waze. A gente tem que recalcular a rota. Então não adianta a gente falar, eu nunca, porque nunca não dá. E é legal você trazer esse outro lado, porque em tempos de redes sociais, que tudo é tão bonito, né? Tudo tem tantos filtros, né? Nossa, e assim, a viagem linda, nada acontece. Aí você fala assim, só o meu filho que dá trabalho na viagem. Né? Só o meu filho não come, só o meu filho está de mau humor. Então, trazer esse outro lado mesmo. Então, a gente fica acompanhando, que é uma tendência, né? Existem estudos sobre isso, que as pessoas acompanham as timelines, né? E se sentem diferentes. Falam assim, mas por que só comigo? E você põe esse outro lado, né, Rita? Porque também no livro, no blog. Porque assim, você olha aquela mãe do Instagram que pariu e tá sem barriga, né? Aquilo existe, mas aquilo é exceção,
né? Ou então aquela criança que, como você disse, vai viajar e tá ali linda, toda vestida, o seu filho sujo de lei, entendeu? Não tem glamour nenhum. Não tem glamour. Por quê? Porque essas histórias da vida real, elas não vendem, né? Você vai colocar uma coisa dessa no Instagram? Não, você tem que mostrar que você tá ótimo, que você tá perfeita, né? Então, assim, e é muito pesado para as mulheres que acabaram de ter bebê e que não sabem que existe esse lado B, entendeu? Até o editor falou assim, olha, mas toma cuidado, do jeito que você tá falando para mim, ele é gaúcho, vão achar que ter filho é horrível. A gente não é horrível, é maravilhoso, mas tem também várias outras coisas que acontecem que as mulheres precisam saber, senão elas vão achar que é só com elas, que não deu certo, que não é lindo, que não é aquele filtro do Instagram o tempo inteiro. E aí vem aquela culpa que já nasce junto, já nasce junto, claro, entendeu? Então assim, eu gosto, não é que eu não estou fazendo terrorismo no livro, entendeu? Eu gosto de rir dessas pequenas coisas e que as pessoas saibam que é comum. Um dia desses eu recebi uma mensagem no Instagram de uma grávida que leu o livro e falou assim, eu comprei o livro porque eu queria que alguém me contasse... Queria um manual, ela queria um manual, né? E agora eu já sei que não tem, entendeu? Ela falou que deu muita risada, que chorou, mas que ela percebeu que ela pode esperar tudo, porque cada criança também é uma criança, né? Sim. O que funciona com o meu filho pode não funcionar com o seu. E ele tem uma cronologia, né? Tem. O livro. A ideia é começar quando o capítulo 0 é quando você descobre a gravidez. E ele vai até o primeiro ano do bebê, né? Que eu até no penúltimo capítulo eu brinco que né, foi aquele... A Terra deu 365... demorou 365 dias para dar aquela volta. E aí você fala sem acidentes, né? Terminamos o primeiro ano, né, sem acidentes. Estamos há 365 dias sem acidentes. Esse é um dos temas, viu? Porque os capítulos são bem legais. O pós-parto é como um show de heavy metal. Heavy metal. E é mesmo, né? Eu tenho 2, Rita. Um de 14 e um de 8. E me identifiquei muito lendo algumas partes aqui, que eu estava já lendo algumas partes do livro, que aliás, gente, eu fiquei rindo aqui, enquanto eu esperava a Rita, eu fui lendo e fui me divertindo, porque assim, a gente se vê, isso que é legal do livro também, porque é sem manual, mas a gente se identifica em muitas situações, né? Porque nós somos mães. E crianças, eles são diferentes, mas são iguais, porque as situações são diferentes. Então, aquela história de não dormir à noite, né? Da chupeta, dos dilemas. E às vezes, quando não dorme à noite, tem sempre alguém para falar, nossa, mas meu filho dormiu à noite. Nossa, desde sempre. Existe. Claro que existe. Existe o que dorme, existe o que não dorme. O problema de você achar que o seu não dorme, que o problema está em você. Não, entendeu? Não tá. Onde eu tô errando? Exatamente, não tá errando. Você teve sorte, né? Existem pessoas que ganham na Mega Sena? Existem. Mas elas são maioria? Não são. Entendeu? Então, assim, a gente perceber que a tendência é a criança não dormir, se o teu dorme, você ganha na loto. Mas se você já souber que as crianças não dormem, porque elas acabaram de sair de um lugar apertadinho, quentinho, sem barulho, né? E elas entram nesse mundo gigante e elas têm medo e elas precisam da mãe. Então, quanto mais perto ela estiver de você, menos chance ela tem de acordar, Rita, aí você fala dos palpites também, né? Porque não é fácil. Não é fácil, né? Porque assim, acho que as pessoas se identificam. Quando vem uma grávida, uma barriguda, você tem vontade de interagir? Eu sou assim também. Você vê, se senta no elevador, você quer ajudar, você quer fazer uma pergunta. Né? Então, assim, as pessoas acabam entrando na sua vida. Existem pessoas que querem ajudar, mas tem gente que quer palpitar. No livro eu conto que eu estava numa sala de espera de dentista, lendo um livro, e uma mulher falou assim, nossa, tá grávida, tô grávida. Nossa, essa barriga é de menina, né? Eu falo, não, é de menino, é o Samuel, meu filho. Ela, não, é de menina. Eu nunca erro. Daí eu continuei lendo meu livro e falei, ela nunca erra, ela nunca me viu, ela nunca erra, eu fiz ultrassom, né? Tem tecnologia, né? Então você vai fazer o quê? Você ri, né? Porque as pessoas sentem essa vontade, mas algumas invadem, né? Então, assim, eu quando fui escrever esse capítulo sobre os palpites, eu me reuni com várias mães desses grupos de mães de Facebook que eu participo, para elas me lembrar, o que vocês ouviram? Você fez um trabalho assim? Fiz, porque assim, tinha umas coisas que eu tinha ouvido, mas assim, eu queria saber, né, para fazer uma coisa bem... E as pessoas ouvem coisas bizarras, entendeu? Às vezes até de gente da família. E aí eu falo, é o tal do tio do pavê, né? Que chega e te vê daquele tamanho e fala, acha que a piada é originalíssima. Nossa, tem só um aí, né? Tem, tio, tem só um. Eu tive um problema,
vou dividir com você. O meu filho, até os 6 meses eu decidi amamentar. Eu falei, não vou dar nem água. Aí tinha aquele sonho, aí eu tinha bastante leite. Nossa, pra mim eu me realizava, né? Todo mundo falava, tem leite? Não, você doava, né? E aí ele era enorme. Ele tinha, assim, 6 meses, 9 quilos, enorme. Aí chegou uma senhora pra mim e falou, nossa, mas você tá esse menino tá muito gordo, bem senhorinha. Aí eu peguei e falei, mas ele mama só no peito, então você tem que diminuir as mamadas. Eu achei aquilo tão louco. Eu falei assim, como que diminui mamada se ele só toma leite? E ele toma a hora que ele tem fome, né? Você vai falar o quê? Então, bebê. Eu encontrei com uma senhora que nunca me viu na vida e ela disse que eu tenho que diminuir as mamadas, bebê. Então, não vai ter... Não, e isso ainda tem as pessoas que falavam que eu era louca, né? Como que você dá só leite? Não pode, já tá na hora do suco. E eu não queria. Não, e aí eu escolhi a né? pediatra como referência. E outra, a Organização Mundial da Saúde está falando que o bebê só tem que tomar leite até os 6 meses. Daí as pessoas... que muitas vezes você não sabem quem são, não conhecem, vão falar que não, tem que dar suco. Gente, Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, né? Se eu não puder confiar nesses 2 órgãos, eu vou confiar em quem? Você, que eu nunca vi na vida, né? É complicado. Então, assim, quando você tem informação, né, que é uma das coisas que eu quis passar nesse livro, além das histórias engraçadas, daí você chega e fala, não, eu posso dar só o peito, entendeu? Mas às vezes quando você não sabe, não tem alguém para te explicar, você fica em dúvida, você começa a colocar em dúvida as suas próprias certezas, né? Porque é tanta gente falando na sua orelha, né? Então é um período muito complicado. E o que é bacana, como você pegou várias histórias, a sua história pessoal, você tem propriedade para falar. E aí a gente lendo fala, putz, é verdade. Você fala da questão do pai também, da participação. Você falou que não ia falar, mas falou, né? Eu não ia falar sobre o pai, mas aí eu fiz um último capítulo para falar do pai. Você se segurou até o último capítulo, mas... Porque o mundo está dizendo que a principal obrigação de cuidar dessa criança é da mãe, não é. O pai não é uma pessoa que ajuda, o pai tem que estar criando junto, né? Então, essa questão do pai é uma coisa que eu falo muito no blog e fiz questão de falar no livro, né? Então, assim, ele até troca a fralda. Não, filha, ele tem que trocar a fralda, ele tem que dar banho, ele tem que ficar com a criança para você descansar, entendeu? É uma parceria, aquela coisa 50%, 50%, né? Então, e eu acho que os pais estão percebendo, né, mais isso, eles estão querendo participar. Mas às vezes tem mãe que não deixa também, né? Ele não sabe fazer nada direito. Não faz do jeito que eu quero. Não faz do jeito que eu quero. Eu estou fazendo, inclusive, uma matéria para o Dia dos Pais, que a psicóloga fala assim, que é importante que o pai não faça do jeito que a mãe quer. Porque daí a criança vai perceber que tem o jeito do pai, tem o jeito da mãe, então existem vários jeitos no mundo. A criança começa a perceber que tem vários jeitos para fazer tudo na vida, não só o jeito da mãe, senão a criança fica muito, tem que fazer assim, tem que fazer, entendeu? Ela se transforma numa criança que tem menos habilidade para negociar, menos resiliência, porque ela acha que só existe um jeito de fazer as coisas. Então essa coisa do pai, fazer de qualquer jeito, sair sem blusa, entendeu? É bom para a criança. E às vezes o pai sabe fazer. Às vezes meu marido fala, Rita, ele não vai levar uma blusa pra gente sair, porque ele tá saindo comigo, entendeu? Então, se essa coisa de, o pai não sabe fazer, a gente também não sabia, né? Se a gente nunca teve filho, a gente também não sabia, ele tá aprendendo junto. Né? Agora, se você não deixa ele participar, daí ele não vai aprender mesmo. E daí você vai ficar mais sobrecarregada, né? Porque daí já reclama, né? E faz aquele drama. Não, porque meu marido não me ajuda, não sei o que. Às vezes também é questão de envolver, porque né? O momento dele fazer é o momento que você vai descansar, e criticar, né? Que você vai ler o seu livro, que você vai fazer sua unha, que você vai sair pra academia, entendeu? Então, assim, além de ser importante, porque essa criança foi feita com o pai, ele tem uma participação nisso, então ele tem que participar da educação, ele tem que participar das obrigações. Você não sobrecarrega a hora que você quer dar uma de super mulher que faz tudo do filho, entendeu? E os dramas acontecem e no livro você tenta tratar disso, das dificuldades. A gente falou até da rede social, eu lembrei de uma outra historinha. Que eu acompanhava a rede social de uma pessoa e falava, gente, mas que família perfeita, né? Eles jogam tabuleiro, as crianças não devem assistir à televisão, né? Que família bonita, nossa, de fim de semana eles conseguem ir ao parque, né? Que bonita família. E eu encontrei numa festa de aniversário. O discurso era completamente diferente. Eu não aguento mais, eu quero voltar a trabalhar, porque... E aí... Não casa, né? Não casa. E o livro, ele traz muito disso. Peraí, né? Vamos conversar. E o livro é de... Para quem que é o livro, Rita? Então a ideia é que seja assim, para aquela sua amiga que acabou de descobrir que está grávida
E você fala... Aí eu procurava muito esses livros. E você fala, toma, amiga, é pra você. Aí entendeu? a gente tem aqueles que tem das doenças, né? Aqueles manuais. Não é esse. Não. Esse é pra ela, pra você falar assim, ó, lê. Porque às vezes, mesmo quando você tá grávida, eu tive que fazer tratamento pra engravidar, então eu queria muito ser mãe. E quando eu tava grávida, eu me via duvidando daquilo, falando, gente, mas eu não tô feliz do jeito que todo mundo falou que eu tinha que estar feliz. Entendeu? Porque assim, você se preocupa com o mundo que seu filho vai chegar, né? Então você se preocupa com a escola que você vai ter que pagar, com o seu trabalho. Como é que será que a minha gravidez vai ser recebida no trabalho? E como é que vai ser depois? Entendeu? Então não é só alegria. Você mergulha em um monte de dúvidas também. E tudo bem. É normal. E tudo bem, entendeu? É normal você sentir felicidade, mas sentir angústia, sentir medo, entendeu? Sua intenção é abraçar essa mãe? É abraçar e falar, olha, tá tudo bem. Tamo junto. Tamo junto. É isso. É, exatamente isso. Rita, hoje o Samuel está com quantos anos? Com 7. 7 anos. Aqui até 1 aninho. É. E aí, você pretende lançar mais edições? Eu falei pro meu marido, se eu inventar de lançar outro livro, você me chacoalha e fala, não! Porque escrever livro é muito difícil. Foi praticamente uma gestação. Eu demorei 9 meses para escrever esse livro, tendo toda a vida real junto, né, Gi? Que é o meu trabalho. Isso que eu queria conversar com você também. Que é criar o meu filho. Então, assim, eu chegava no fim de semana, eu pegava meu laptop e sumia. E meu filho ficava muito chateado, né? Meu marido levava ele para passear, para andar de bicicleta, não sei o quê. Ele falava alguma coisa? Ele falava assim, ai, mamãe, eu queria tanto brincar. Eu falava assim, filho, a mamãe está escrevendo um livro, depois que a mamãe entregar o livro, eu vou ser a melhor mãe do mundo para você. porque foi escrever o livro é um período de muita doação, né? Então, assim, foram 9 meses bem difíceis, embora prazerosos, né? De você ver tudo aquilo que você sonhava tomando forma e virando, né, uma coisa assim palpável, né? Eu acho que eu vou lançar um outro livro mais pra frente, assim, né? Mas por enquanto eu tô curtindo esse bebê que acabou de nascer, que tá pequenininho ainda, né? Mas eu acho que sim, porque o livro tem sido bem recebido, né? As mulheres gostam de perceber essa desconstrução da maternidade, isso né? Eu acho que é a grande sacada, né? Do livro, do seu blog, as coisas que você escreve. Essa sacada de falar assim, gente, calma, peraí, né? Porque é um sofrimento. Eu ouvi você falando que, em uma entrevista, que a culpa, ela entra na sua casa junto com o bebê e senta na sala, né? Senta na sala, puxa uma cadeira e fica lá. E quanta culpa. Tudo que acontece, a gente acha que a gente fez alguma coisa errada. E acho que vai ser assim pra sempre, né? Uma das primeiras coisas que eu fiz, que eu me senti muito culpada, foi... Eu comprei um daqueles alicatezinhos para cortar a unha do bebê. Não era tesourinha, era um alicate de bebê. E a primeira vez que eu fui cortar a unha dele, eu cortei a pontinha do dedo dele. Ele estava dormindo, ele fez assim... Eu falei, ai meu Deus, que maior... Mas a gente erra, né? A gente erra, a gente é humana. Entendeu? Assim, a gente erra no trabalho, a gente erra em casa. Por que a gente não vai errar com os filhos? E a gente acerta muito também. Né? E dava tão certo com as bonecas, né? Quando a gente brincava de casinha, por que agora tem que ser tudo tão difícil? Então, né? Mas a gente acerta muito também, né? Então, assim, o que eu quero dizer com esse livro é o seguinte, não existe um jeito, existe um jeito possível muitas vezes, né? E tem beleza no jeito possível, né? Então, assim, se a gente ficar sempre mirando, eu queria que fosse possível ser desse jeito, a gente não curte o que é possível. E o que é possível é muito legal também, né? Então, assim, eu acho que as mães têm que se perdoar, têm que curtir mais a jornada, porque é muito legal, entendeu? E rir mais de si mesma, né? Quando a gente erra alguma coisa, não dá uma risada e fala, né? Eu fiz o que deu, né? Então, eu acho que as mulheres têm que se perdoar e se divertir mais. Porque a gente, para apontar, a gente tá... Porque a maternidade é muito legal, entendeu? Você colocar uma criança no mundo, vê-la se desenvolver, vê-la florescer, vê-la se transformar numa pessoa legal, num ser humano legal, é muito gratificante, entendeu? Você fala dessa volta ao trabalho, né? Como que você faz? Como você fez, né? Que agora o Samuca já tá ele já tá maiorzinho, já tá mais independente. Mas como você fez para voltar para o mercado de trabalho? Porque você tem uma carreira consolidada como jornalista, então, né? Na época de voltar, a gente sempre fica em dúvida, né? Porque o bebê ainda é muito pequeno quando a gente volta, né? Então a gente fica em dúvida do tipo, será que não era melhor eu ficar com ele? Mas ao mesmo tempo você tem a carreira, o trabalho, o papo de adulto, que é uma coisa que, né, eu sentia muita falta. Né? Então a gente sempre fica dividida achando que a gente não tem que voltar.
eu acho que a tendência de hoje em dia é essa coisa de não, eu tenho que ficar com meu filho. E as mulheres que querem voltar, que torcem para voltar, ficam se sentindo, ai, mas eu tô louca para voltar, será que eu sou uma mãe horrível porque eu quero voltar? Entendeu? Então assim, na época eu fiquei muito em dúvida, né? Porque eu achava que meu filho precisava de mim, mas ao mesmo tempo eu sentia muita falta de uma redação. Então eu voltei feliz. Você já tinha uma rotina? Eu já tinha uma rotina, eu voltei feliz, mas mesmo feliz, no dia de voltar, meu pai teve que arrancar ele do meu colo, tipo, vai, tá tudo bem. Entendeu? Então assim, também não existe um jeito só, né? Ah, ficar em casa, voltar. E tem uma outra moda agora que tá surgindo, que é essa coisa de empreender. Ah, então eu vou ser empreendedora, né? Porque daí eu trabalho em casa, vou ficar com meu filho. E é uma outra coisa muito cruel também, porque empreender não é para todo mundo, entendeu? Não é para todo mundo. E quando você faz isso, como que você vai empreender? Abrir nem todo mundo tem perfil, né? Nem todo mundo tem perfil. Como é que você vai fazer isso com um bebê dentro de casa? O cliente vai te ligar, você vai falar só um pouquinho que meu filho está chorando. Entendeu? Então, assim, é uma coisa muito cruel, que você tem que ir ali pegar o tabuleiro e mexer as peças e ver o que funciona para você, né? Eu acho que todo padrão com a mãe é cruel, né, Rita? É. Se a gente põe um padrão para qualquer coisa, fica difícil de alcançar, porque nós somos todas diferentes, né? Então, é essa a mensagem que você tenta passar no livro. É, exatamente. Eu acho que assim, o que funcionou pra mim, que foi voltar, pode não funcionar pra quem tá assistindo, né? Pode ser muito duro ter que voltar, né? E pode ser muito prazeroso também, tudo bem, né? Pra quem quer voltar, pra quem não quer voltar. Você tem que ver o que vai te preencher mais. Você vai sentir culpa em todas, spoiler, né? Em tudo que você escolher, você vai sentir culpa. Voltar, não voltar, ficar em casa, sempre vai ter ali um pontinho de, ai, será que o caminho era esse? Né? Em tudo. E essa coisa de acreditar, né? Falar, eu tô fazendo, eu amo meu filho, mas eu tô fazendo muito bem, né? E bancar, né? Porque assim, se voltar for o teu caminho, você vai se sentir tão realizado que você vai ser uma mãe melhor, porque você tá feliz. Entendeu? Não adianta nada você se obrigar a ficar em casa, porque né, disseram que é a melhor coisa fazer pro seu filho, e você ficar em casa frustrada, sentindo falta daquela vida de antes. Entendeu? Porque a mãe não é a principal responsável pelo filho, não é a obrigação dela ficar com uma criança. Pode ser o pai, pode ser uma avó, pode ser a escola, pode ser a creche. O que a mãe tem que fazer é amamentar, que o pai não pode. O resto, existe toda ali uma rede de apoio que pode fazer esse papel que as mulheres acham que é exclusivo delas. Não é, entendeu? Se ela quiser ficar em casa, ok, entendeu? Mas se ela não quiser, tem um monte de gente preparada, com coração bom, para ficar com essa criança. E essa criança vai ficar muito bem, porque a mãe dela vai estar bem. Mãe feliz, o filho vai estar feliz também, né, Rita? Gente, então esse aqui é o Mãe Sem Manual. Eu tô aqui na Livraria Cultura, quero agradecer a Livraria Cultura do Shopping Iguatemi, agradecer a Rita que está aqui com a gente. Rita, se você pudesse dar uma mensagem para as mães, por que comprar seu livro? Qual de coração que você falaria para as mães que estão nos assistindo? Olha, eu acho que o livro é esse abraço apertado para mostrar para vocês que é muito legal ser mãe, mas também é muito difícil, como tudo na vida, né? Como tudo na vida, as coisas têm dois lados. Então, assim, para vocês se sentirem acolhidas, para ver que não acontece só com você essa confusão, essa mistura de sentimentos, essa tristeza misturada com felicidade, daqui a pouco você tá chorando, daqui a pouco você tá rindo. E de repente é um presente legal para você dar para tua amiga que tá grávida, né? Que você quer, em vez de você dar um monte de conselho para ela, você fala, ó, lê esse livro, depois a gente conversa sobre o assunto. Então, a ideia é isso, que seja um presente, um abraço apertado para que você possa dar para alguém que você gosta, que acabou de descobrir que está grávida. Tá ótimo, agradeço. Eu que agradeço, obrigada por me convidar para participar do canal. Muito legal poder ajudar as outras pessoas, a gente que é mãe, a gente quer ajudar de algum jeito, tá aqui, Mãe Sem Manual, vale a pena, as mães vão poder se sentir abraçadas, ver um outro lado da história, né, Rita? E eu, como mãe, eu super indico. Rita, obrigada, Gi. Arrasa aí no seu livro. Obrigada. Até mais.